Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versos 6 e 7. Mas digo isto, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Vamos repetir, queridos irmãos, esta última frase? Porque Deus ama ao que dá com alegria. Mais uma vez, irmãos, porque Deus ama ao que dá com alegria. Querido Senhor e Rei, concede-nos a Tua bênção, abrindo o nosso entendimento para receber a Tua santa semente incorruptível, a Tua palavra. Obrigado por ela, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje pela manhã, retomando a exposição da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, nós aprendemos algumas lições importantes. E o apóstolo Paulo nos ensinou que dentre as muitas vantagens, as muitas bênçãos, os muitos privilégios que Deus nos concede por sermos cristãos, é o fato de que Ele nos confiou os seus oráculos, as suas declarações inspiradas que se encontram hoje registradas nas Escrituras Sagradas. Portanto, o primeiro e o mais importante dos privilégios é ter nas mãos a palavra de Deus, porque Deus se revelou. E dizer que Deus se revelou é o mesmo que dizer que Deus se deu a conhecer. Quando as pessoas não falam, elas não se abrem. É por isso que é normal e é comum dizer para alguém, abra o seu coração. E quando você diz isso, você está dizendo, fale. Porque é através da fala que nós abrimos o coração. Nós nos revelamos por aquilo que dizemos. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Porque o nosso falar revela o conteúdo secreto e íntimo do que se passa dentro de nós. Por isso nós policiamos as nossas palavras, porque elas podem deixar que as pessoas saibam o que estamos sentindo, o que estamos pensando. Deus se revelou, Deus nos deu a sua palavra, Deus se deu a conhecer. E a Bíblia não é apenas um livro religioso, não é apenas um livro que quer dirigir a nossa vida espiritual. Não, nós encontramos na Bíblia Sagrada tudo quanto precisamos, todos os princípios, preceitos e estatutos que podemos aplicar a todas as áreas da vida. A área familiar, a área profissional, a área econômica, a área social, a área moral. Na verdade, nós encontramos na Bíblia Sagrada todas as respostas para as grandes questões existenciais, para todas as perguntas que as nossas almas intranquilas têm e possuem. Nós encontramos nela tudo quanto aprouve a Deus nos dar a conhecer, para que a nossa vida seja dirigida por Ele. Por isso, inclusive, sobretudo, Deus nos dá orientações sobre as nossas finanças. Deus deseja que as nossas finanças estejam debaixo da sua bênção e da sua orientação. Que os valores que irão reger a maneira como lidaremos com o dinheiro, esses valores venham da sua palavra e não do mundo. Para que nós não sejamos cooptados pelo consumismo desenfreado, o materialismo, o concluir que o ser depende do ter, que a importância e o valor depende da marca que você usa, das coisas que você tem. É o homem tentando afirmar o seu valor e a sua importância, e pagando caro por isso, porque vale quanto pesa. É a aparência que determina, a primeira impressão é a que fica, e nós vivemos numa sociedade extremamente preocupada com o ter e com o consumir.
porque há um vazio no coração do homem que precisa ser preenchido. E muita gente sabe que o cartão de crédito e as compras é uma das maneiras de tentar resolver as angústias do coração. Assim como tem muita gente que come de uma maneira desenfreada e ansiosa, e aquilo não é fome, é algum outro problema. O materialismo e o consumismo revela um coração insatisfeito, um coração que não está em paz, que tenta de alguma maneira se satisfazer. Deus não quer que as nossas finanças sejam regidas por valores mundanos, mas por valores espirituais. Por quê? Porque Deus criou o trabalho, e o produto do trabalho é o dinheiro para a nossa sobrevivência. E Deus também deseja que aquilo que Ele nos dá seja compartilhado para o sustento da sua obra e para fazer o bem para quem precisa. É por essa razão que nós não podemos nos omitir em relação ao dízimo, em relação à obra missionária e aos projetos que a igreja, por direção divina, encara, e os desafios que ela enfrenta, porque tudo o que se faz na igreja deve ser feito com os propósitos de Deus e com os alvos por Deus estabelecidos. Aqui o apóstolo Paulo está exortando a igreja dos coríntios para que eles levantassem uma oferta que fosse quantitativamente elevada, mas ao mesmo tempo de alta qualidade. Haviam pobres em Jerusalém. A igreja de Jerusalém, os cristãos de Jerusalém estavam na miséria, em pobreza. Diversas situações cooperaram para aquele estado caótico econômico dos cristãos da Judéia e de todo o povo da Judéia. Houve uma grande fome. Os irmãos sabem que, movidos pelo desejo de compartilhar, todos venderam tudo o que tinham, quase todos, e ficaram sem os seus bens. O resultado, uma comunidade carente, uma comunidade pobre. E Paulo está exortando as igrejas para que levantem uma oferta de amor para suprir as necessidades materiais daqueles irmãos. E aquela oferta precisava ser generosa para que pudesse, de fato, ir ao encontro das necessidades dos irmãos pobres de Jerusalém. Por isso, ele aqui no capítulo 8 e no capítulo 9, ele nos dá várias orientações sobre a nossa vida financeira. E no versículo 6, que acabamos de ler, o apóstolo Paulo, ele vai lançar mão de uma ilustração para nos ensinar uma verdade. No entanto, esta verdade, este princípio que encontra-se no verso 6, de que a colheita, ela está na razão e na proporção direta da semeadura, tem sido usado de uma maneira distorcida, de uma maneira errada, para justificar um modo desenfreado de dar ou de arrancar dinheiro das pessoas. Assim como Jesus disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome. Esse verso ou esta palavra de Jesus não foi dada para justificar pequenas reuniões, porque os crentes não se reúnem para adorar a Deus. Assim como Deus mandou que as mulheres fossem submissas aos seus maridos, e isso não pode ser distorcido para transformá-las em empregadas, em escravas do homem, assim também esse versículo não pode ser abusado. Muitas pessoas têm usado e abusado da palavra de Deus, mas nós vamos averiguar o seguinte: em primeiro lugar, o princípio que está sendo estabelecido. Assim diz o apóstolo Paulo: mas digo isto, aquele que semeia pouco, e a palavra pouco significa com mesquinharia, de uma maneira pobre, de uma maneira escassa, esse é o sentido da palavra, diz ele, pouco também ceifará. No entanto, aquele que semeia em abundância, de maneira liberal, generosa, pródiga, em abundância ceifará. Portanto, segundo a Bíblia, dar equivale a semear, e quem semeia, colhe. No entanto, muitas pessoas, motivadas por esse versículo, acabam simplesmente fazendo troca com Deus e dão, na verdade, por interesse e não com a visão correta.
Mas se nós estudarmos toda a palavra de Deus, e ela se harmoniza, nós aprenderemos uma coisa: nunca, em nenhum lugar da Bíblia, nós somos exortados a dar e a fazer o bem, tendo em vista alguma recompensa. Quem faz qualquer coisa, uma oração, jejum, dá uma esmola, prega, canta, e o alvo final é a recompensa, é o retorno. Então, biblicamente, à luz da palavra de Deus, essa dádiva aos olhos de Deus não tem nenhum valor. Por isso, nós precisamos compreender os ensinos da Bíblia. Deus nos exorta a dar, e a razão por que devemos dar é o amor, é a gratidão, é o desejo de abençoar, de ver as pessoas serem ajudadas, de ver a obra de Deus caminhar, de ver a missão da igreja ser cumprida. Essa deve ser a razão e a motivação do dar. Mas sabe o que acontece? Quando de fato damos, nós estamos semeando, e quem semeia colhe. Esse é o resultado, mas não pode ser a motivação. Esse é o resultado natural da graça de Deus, mas não pode ser a razão e a motivação do meu dar. Então, quem semeia pouco, vai colher pouco. Se o semeador, ele olha para as preciosas sementes, e ele tem a sensação de perda quando ele enterra as sementes, a sensação de que ele está perdendo, porque a primeira impressão, quando as sementes saem das mãos e das vistas, é de que perdemos. Mas ele vai colher abundantemente. Portanto, aquele que na semeadura semeia de maneira mesquinha, ele tem tristeza, ele tem medo de perder, ele também não colhe, ele também não usufrui de uma abundante colheita. Sabemos, meus irmãos, pela palavra de Deus, que entre a semeadura e a colheita há um intervalo, há um tempo de germinar e crescer a ponto de colher. E quem dá a colheita é Deus. Muitas pessoas acreditam que podem manipular a Deus. Deus, eu estou dando muito, o Senhor terá que me triplicar, me quadruplicar. Mas, irmãos, nós sabemos que entre o semear e o colher, pode haver uma grande seca. Você pode ter semeado em abundância, mas pode haver uma grande seca, que poderá acabar com toda a colheita, ou você vai colher apenas 10% do que colheria. Pode haver uma praga, você pode morrer, você pode perder a saúde. Muitas coisas podem acontecer entre o semear e o colher. Por isso que a Bíblia diz que a colheita depende da soberania de Deus. Ninguém há de manipular a Deus. Ninguém conseguirá controlar Deus como se fosse uma lei inexorável, mecânica. Plantou, vai colher. Colherá se entre o semear abundantemente e o colher abundantemente as condições do clima, as questões de pragas e de insetos, elas não acontecerem. Tudo isso está debaixo, meus irmãos, do controle de Deus. Portanto, quem semeia, quem dá, semeia. Quem semeia, colhe. Quem dá visando a recompensa, aos olhos de Deus, não deu com a motivação certa. Deu por interesse e deu para fazer troca. Mas quem semeia com amor, colhe as bênçãos de Deus. No verso 7, o apóstolo Paulo diz assim: cada um, deixando claro que ninguém, nenhum membro da igreja deveria ficar de fora, contribua segundo propôs no seu coração. A decisão para a contribuição, ela é feita no íntimo de cada um de nós. É no coração, o centro da personalidade, da razão, da emoção e da nossa vontade, é que nós decidimos. O coração na Bíblia não é o centro só das emoções, mas também da razão. Isso significa que eu pensarei, o meu coração ponderará.
E será no coração que eu tomarei a decisão de dar, segundo a resolução que o meu coração tomou. Agora, diz o apóstolo, quem dá e semeia abundantemente, não faça isso com tristeza, com pena, trazendo um peso no coração. Ele dá como quem está perdendo, como quem está deixando de ter, apesar da tristeza no seu íntimo. Esse tipo de oferta, esse tipo de ajuda, Deus não se agrada, nem por constrangimento. Não se trata de coisa compulsória, obrigatória, de cima para baixo, uma imposição. Não. Nós contribuímos com a Receita Federal, muitas vezes com tristeza. Nós contribuímos muitas vezes por constrangimento, é obrigatório. Existem leis pesadas para quem sonega. Então muitos participam, muitos mandam parte da sua renda para o Estado, mas não fazem isso com satisfação. É com constrangimento e com tristeza. O Estado não está nem aí o que você sente ou deixa de sentir, desde que você mande. Mas Deus não. Se você manda, se você dá com tristeza ou por constrangimento, Deus não aceita. Sabe por quê? Paulo diz, Deus ama ao que dá com alegria. É simples. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E Ele nos deu tudo, e Ele deu com alegria. Sempre que Deus nos dá, Ele o faz com plena alegria e satisfação. E quando nós também doamos com alegria, nós nos tornamos parecidos com Deus. Prazer de dar, prazer de dividir, prazer de compartilhar. Deus ama ao que dá com alegria. Eu me lembro muito bem, antes do meu filho nascer e antes da minha filha nascer, os pais pintam um quarto, compram os enfeites para o quarto, compram um berço, a cômoda, todas as roupas, tudo, chupeta, mamadeira, todos os acessórios para o nascimento da criança. Deus fez tudo para o homem. O último ser a ser criado foi o homem. Deus preparou todo o universo e a terra para que o homem pudesse nascer e sobreviver. E Ele criou o homem para Ele. Tudo para o homem e o homem para Deus. Em última instância, tudo é para Deus. Então, Deus nos deu com alegria a terra. Deus nos deu vida. Deus nos deu o seu Filho. Deus nos deu o seu Filho porque Ele nos amou. E Ele nos amou de tal maneira, com tal intensidade, que Ele deu. Deus nos deu o seu Espírito. Deus nos deu o seu perdão. Quando Deus nos perdoa as iniquidades, este perdão que Deus libera e que nos liberta, é um perdão dado alegremente. Quando Deus dá, nunca é com pesar, é com tristeza. Deus dá com alegria. E a Bíblia diz, Deus ama quem o imita, quem faz como Ele faz. Deus ama ao que dá com alegria. Meus irmãos, Deus ama a todos, mas com certeza o apóstolo Paulo está se referindo a um carinho especial de Deus. Ele está se referindo ao direcionamento do amor de Deus àqueles que Deus sonda o coração e sabe que são pessoas que compartilham o que têm e o fazem com prazer e com alegria, porque querem ajudar o necessitado, querem ver a sua obra, a obra de Deus, caminhar, avançar, querem ver vidas salvas, querem ver a igreja triunfando na palavra, querem ver as coisas de Deus indo para a frente. Portanto, meus irmãos, com muita alegria, vamos ofertar. Vamos ser dizimistas. Isso tudo, meus irmãos, é maravilhoso, é privilégio de Deus. Não façamos isso esperando nada de Deus em troca, porque Deus já nos deu o seu Filho e o seu Espírito e a vida eterna. Mas sabe o que acontece? Quem semeia em abundância também colherá. Deus é tão maravilhoso que, embora seja um dever nosso dar, Ele graciosamente nos abençoa na mesma proporção
que abençoamos as pessoas. Por isso, as pessoas mais abençoadas são aquelas que mais compartilham e dão. E tem muita gente que não entende essa dinâmica da bênção de Deus, porque tem mesquinharia no coração, tem avareza no coração, e só pensa em si, em seus planos e em seus projetos. Meus irmãos, eu termino dizendo: Deus ama ao que dá com alegria. E nesta noite nós vamos lançar a segunda campanha. E para que o projeto que temos, meus irmãos, pela frente, ele se viabilize, nós precisaremos assumir nesta noite um compromisso com Deus. E eu gostaria que em seu coração você decidisse como e com quanto você participará, e que você não faça com tristeza, mas faça isso com grande alegria. Não se sinta constrangido, porque com constrangimento e com tristeza, Deus não aceita. Vamos orar silenciosamente nesse momento, pedindo a Deus que nos ensine a agirmos como Ele age. E após esta oração, nós vamos então passar, meus irmãos, ao lançamento da campanha. Se você ainda não aceitou Jesus, nós somos tão egoístas, damos tão pouco, e às vezes damos o que não tem valor. Deus nos deu o seu Filho amado. O seu Filho amado. Quem aqui tem filho, sabe, mesmo que tenha 10 filhos, sabe o quanto cada um tem elevado valor. Você daria seu filho, mesmo que por alguém digno? Com certeza não. Deus nos deu o seu Filho para sofrer em nosso lugar e para nos salvar eternamente. Então, não despreze as dádivas de Deus. Você perdoa com facilidade aqueles que lhe ferem, que lhe traem e lhe magoam. Deus nos deu o seu perdão. Não despreze o perdão de Deus como se ele fosse barato e sem valor. Receba as dádivas de Deus. Receba o perdão por intermédio de Jesus Cristo. Receba o Filho de Deus em seu coração. Ore fazendo a sua entrega da sua vida. E peça a Deus agora: Senhor, com quanto eu deverei participar desta campanha? Pergunte isso a Deus agora em oração.